Opa, tudo bem? Aqui é o Fábio Campos, estamos aqui para mais uma aula sobre design gráfico e nesse caso a gente vai dar fazer uma abordagem aqui sobre tipologia, certo? Ou o estudo dos tipos, o estudo das fontes das famílias. Nós temos aí na tela, desculpa, vocês devem estar vendo aí, seis palavras que seriam as seis grandes famílias de letras, né? Famílias de caracteres, famílias de fontes existentes. Isso é uma classificação que foi feita no livro Produção Gráfica do James Craig e eu adoto, certo? Pois bem, nós temos aqui basicamente as etruscas, certo? As romanas, as egípcias, as manuscritas, as góticas e as fantasia. Bom, como é que a gente faz a combinação dessas fontes, tá? Teoricamente, né, e a gente está falando aqui realmente em teoria, porque depois que o James Craig escreveu o livro, muita coisa mudou. O advento da computação mudou muita coisa. Mas isso aqui continua sendo uma referência boa para a gente poder fazer uma análise e pensar sempre quando for combinar uma fonte com a outra, qual é a combinação que funciona. Bom, as etruscas, como a gente pode ver aqui, são fontes essencialmente que não possuem, elas são hastes, né, ou retas ou curvas, que não possuem grande variação na espessura do seu desenho. Você vê aqui, essa aqui é uma futura, se não me engano, e você percebe que ela realmente não tem nenhuma variação, é uma linha reta, são linhas retas. Essa aqui é um pouco mais fininha aqui do que a vertical, mas grosso modo elas possuem uma espessura mais ou menos contínua, tá certo? E elas não possuem a serifa, que é aquela terminaçãozinha aqui, ó, que não existe, ó, como existe nas romanas. As romanas já possuem essa oscilação de espessura bem acentuada. Você pode ver aqui que as hastes delas vêm do fino para o espesso, né? Tem esses acabamentozinhos arredondados, coisa que nas etruscas não existem, a não ser nas etruscas rounded, né? Que são uma variação já das etruscas. Mas você pode perceber que as romanas possuem, ó, as serifas, essas pequenas rabetinhas que ficam nas pontas das hastes, principalmente, são as chamadas serifas, tá certo? Essas serifas determinam que você tenha aqui uma tipografia romana. Egípcias possuem também hastes bem uniformes em termos de espessura, porém elas possuem blocos, como você pode ver nas serifas. Elas também têm serifas, e as serifas são sempre quadradonas, tá vendo? Olha aqui, ó, olha esse P aqui, como é bem, o I também é bem quadrado. As bases das serifas são todas bem blocadas, tá certo? Isso foi um revival no início do século XX. Foi uma moda que teve, vamos dizer assim, no início do século XX, essas serifas. Manuscritas, como o próprio nome diz, mano vem de manual, né? Escritas vem de escrever à mão. Então você tem nas manuscritas um estilo bem clássico, onde você desenha a letra, né? E essas emendas são emendas feitas e pensadas, tá? Não é uma coisa feita de qualquer maneira, tá? Essas emendas são emendas bem delicadas, são muito utilizadas em design que exija requinte, coisas desse tipo. As góticas fazem uma simulação de penas. Antigamente você usava uma pena para desenhar, e a pena era nada mais nada menos do que uma pena mesmo de pato ou de ganso, e a ponta da pena era assim, tá? E você fazia um corte na pena e o que acontece? A pena ficava oca, tá certo? E aqui você tinha
embebia com o nanquim, por exemplo, né? Ficava com o nanquim aqui, e o desenho ele vinha assim, assim. Então, por exemplo, você tinha um desenho que essa pena desenhava para cá, desenhava para cá, desenhava para cá, e fazia essas oscilações que você pode perceber aqui no desenho da letra gótica, né? Utilizando essa pena, essa ponta de pena, que poderia ser um junco também, enfim. E com o tempo, inclusive, as próprias penas de nanquim, que possuem pontas metálicas, né? Elas também passaram a adotar esse tipo de linguagem, vamos dizer assim, no desenho da letra. Então a letra ficava com meio com essas oscilações, mas são oscilações programadas. Você percebe, se você olhar bem aqui nessas áreas, nessas finalizações, você vê que, olha, a passagem da pena ela vem seguindo justamente essa inclinação aqui. Então isso gera esse estilo, que é o chamado estilo gótico, tá certo? E finalmente as fantasias. As fantasias são fontes livres, são as que mais existem hoje em dia. Se você for fazer uma pesquisa em qualquer site de fonte, enfim, para fazer download, você vai perceber que fantasia é o que mais tem, porque é muito fácil, vamos dizer assim, fazer uma fantasia. Não, você chega e desenha e gera o arquivo de fonte, e com isso você tem um alfabeto fantasia. Eu não vou entrar em detalhes agora no desenho das fontes, mas o fato é que as fontes mais utilizadas realmente, as mais comumente utilizadas, são as etruscas, né, que são essas fontes aqui sem serifa, as romanas, que são as fontes com serifa, tá certo? Você depois poderia ter também uma utilização razoável das egípcias, e são bem utilizadas também as manuscritas, tá certo? Fantasias para fazer uma chamada, fazer um título, mas é claro que dependendo do conceito. É muito importante que a gente pense no conceito de um produto, de uma peça gráfica. Se o conceito demandar uma possibilidade de você trabalhar com uma fantasia desse tipo, uma brincadeira assim, ótimo, você é adequado. Agora vamos supor, você vai fazer uma marca de um escritório de engenharia, você não pode usar uma fantasia dessa forma, porque isso não dá nenhuma firmeza, por exemplo, para um escritório de engenharia, né? É uma coisa meio tremida, né? Então não é muito adequado. Você olha para uma gótica dessa, você pensa, poxa, lembra aquelas torcidas organizadas. Aí é uma coisa que, por quê? Porque parece aquela coisa meio de guerra, meio relacionada com batalhas medievais, uma coisa meio, né? E aí as torcidas, por exemplo, sei lá, de clubes de futebol usam muito esse tipo de fonte, por acharem que tem a ver isso com aquela coisa de guerreiro, né? Da mesma forma, você pode usar as romanas para textos, porque elas possuem a serifa, e a serifa, se você perceber bem, ela possui uma continuidade. Vou tentar apagar aqui essas marquinhas que eu fiz aqui, só para vocês verem, ó. Percebam que aqui, ó, há uma continuidade, uma linha invisível formada por essas basezinhas. Elas ajudam na leitura de textos com bastante, quando você tem muito texto, uma massa de texto, um livro, por exemplo, de maneira geral é escrito em romanas, né? E os títulos você pode usar variados, mas se você quiser uma coisa mais, vamos dizer assim, né, séria, você usa uma etrusca, porque aí você tem um título, um destaque, mas é um destaque discreto, não é um destaque como esse daqui, por exemplo, ou esse daqui, que são destaques, mas são destaques meio muito desenhados, muito excessivos, certo? Então essas são as dicas que eu tenho para dar. Escrita de texto, use romana, destaque de títulos de uma forma mais comedida, você usa uma fonte etrusca, ou até mesmo uma egípcia, se for o caso. Agora, a combinação entre romanas e egípcias, você vê que vai haver um choque entre os estilos das letras, né? Se você pegar uma romana que tem essa serifa aqui,
triangularzinha. Com essa egípcia que tem uma serifa blocada, pesada, pode haver um choque. Então, por exemplo, eu particularmente, bota aqui o sinal de proibido. Não dá para combinar a romana com a egípcia, por exemplo. Da mesma forma, manuscritas são muito desenhadas. Aí você pega uma manuscrita e bota junto com uma romana, vai ficar estranho também. Então você tem que saber que a proximidade entre a linguagem de uma romana, desenho de uma romana e de uma egípcia, faz com que, por exemplo, impeça essa relação. Da mesma forma, uma manuscrita muito desenhada com uma gótica, muito estranho também. Então também não dá para você fazer essa correlação entre manuscritas e góticas. E assim sucessivamente. É claro que o conceito é o que determina isso tudo, e principalmente o bom senso deve determinar a tua escolha na hora de você fazer com que uma fonte seja a fonte escolhida para o seu projeto gráfico. Tá certo? Então eu vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha curtido essa breve aula sobre utilização das famílias de fontes. Tá? São essas 6 famílias: etruscas, romanas, egípcias, manuscritas, góticas e fantasia. Valeu, um abraço do Fábio Campos.